Por que ainda resta dúvida sobre quem somos? E lá em Gênesis 2:7, foi ele quem soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Então, foi através da vida de Deus que nós nos constituímos. Mas, se fosse tudo perfeito, nós não teríamos que estar todo dia lutando, né? Nesse mesmo livro de Gênesis, o pecado ele entrou na humanidade através de Lúcifer, da serpente, né? Que buscou uma brecha, né? Com Eva, para então nos contaminar, e desde então a humanidade está contaminada. E aí, quando a gente pensa na perfeição com que Deus nos criou, que o fôlego de vida veio do próprio Deus para as nossas narinas, nós precisamos entender que nós somos concebidos em pecado. Em pecado, minha mãe e meu pai me concebeu. Sim, porque eles já estavam contaminados. Então, é um processo que nós também herdamos, né? Essa contaminação. Então, nós somos inseridos no meio. Na minha família, pai e mãe, mas também no meio social, que são os parentes, que é uma cultura. Em cada estado, em cada lugar, existe uma forma de conviver, uma forma de ser, né, social. Nós somos inseridos, através dos nossos pais, numa religião. Quando a gente nasce, eu fui batizada na Igreja Católica, então eu vim da Igreja Católica. Hoje eu fiz a minha escolha, estou aqui. Mas fomos inseridos numa cultura. E tudo isso nos constitui. Então, nós somos criados, nós temos a essência divina dentro de nós, porque é o fôlego de Deus, sim, mas nós somos contaminados pelo pecado. Então, através dos mesmos que foram criados perfeitos, Adão e Eva, e foram contaminados, ficaram à mercê da corrupção, assim estamos nós. E desde então o pecado habita em mim. Pode colocar para nós Romanos 7, vai do 15 ao 20, tá? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. No nosso corpo, nós somos divididos em 3. Nós somos alma, corpo e espírito. Dentro de nós, a nossa carne, a nossa alma, ela é pecaminosa. Mas o nosso espírito, ele é divino. O Espírito Santo habita em mim. Então, no mesmo corpo habita as duas coisas. E é isso que Paulo está falando aqui. No mesmo corpo há a dualidade do bem e do mal pelo pecado. E quando a gente fala em lei, vamos pensar na lei, né? Ali estava falando antes em lei, porque na época os judeus, até hoje, defendem viver pela lei de Moisés. E Jesus ele veio não para abolir a lei, mas para fazer com que a gente entenda que nós podemos viver pelo Espírito, nós podemos viver pela graça. E o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Paulo, de que por mais que eu queira fazer o bem e saiba o que é o bem na minha vida, eu não faço. Por quê, gente? Por que a carne, muitas vezes, ela vence essa batalha? Ela vence essa luta, essa guerra. Isso é todos os dias. Todos os dias. A gente acorda de manhã, a gente ora para o Senhor, Senhor, cobre o meu dia, ser comigo todo o tempo. Mas chega um determinado momento, se vem alguma situação ou alguma pessoa diante de mim que, como que eu vou dizer assim, bate em alguma coisa que confronta, a minha carne ela já acorda, né? Eu afoguei ela lá quando eu me batizei, mas ela já acorda e quer lutar.
E aí o Espírito vem e diz, calma, minha filha, calma. Como Jesus agiria? Como é que eu agiria? Qual é o dom do Espírito que está habitando em ti nesse momento? Existe algum? Ou são as obras da carne que estão habitando neste momento do confronto do nosso dia? Essa dualidade nós vamos todos os dias viver até o fim, até quando formos levados com Jesus. Então a gente precisa entender, orar e ter esse entendimento de que nós temos uma guerra todos os dias e nós precisamos decidir quem vence essa guerra. Temos uma identidade em Deus, mas o pecado que habita em nós esconde, camufla, distorce e faz com que tenhamos dúvidas de quem de fato somos. Quem nunca, depois de ter conhecido Jesus, passou pelo dia mal e realmente deixou o Espírito de lado e viveu só a carne. E chegou no fim do dia e passou em revista, conseguiu ter a consciência do quanto fez caca nesse dia. Eu já, algumas vezes. E aí, nessa hora, a gente leva um choque. Pensa, mas Senhor, eu já te conheço. Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim com meu irmão? Por que eu respondi de tal forma? Por que eu cometi essa atitude? Porque a carne continua habitando. E se nós não vigiarmos, o inimigo ele anda ao derredor. Ele está só esperando nós baixar a guarda. Quando a gente tem uma situação assim que a gente dá aquele glória a Deus, que deu tudo certo, passou pela aprovação, e a gente está lá naquela euforia, irmãos, é nessa hora que nós temos mais que vigiar. Que mais nós precisamos vigiar. Porque aí a gente esquece de que o inimigo está ao derredor. E aí a gente baixa a guarda e ele entra. Ele entra na nossa vida, nas nossas... e vai agindo através das nossas atitudes. Quem é o responsável? É por isso que temos uma história de vida que conta desde que fomos concebidos. Então, nós temos marcas desde a nossa trajetória, que nós temos jovens, então nós temos pessoas com mais idade. Então, cada um de nós carrega a sua história de vida, independente do tempo de conversão. Como estamos com o pé na lama, né? Com o pé no mundo, que é sujo, nós estamos sujeitos a contaminar todos os dias. E nesse sentido, a gente vai constituindo a nossa história. Então, quem somos? Quem eu sou hoje? Quem eu era ontem? Como que eu quero estar amanhã? Nós precisamos nos questionar e autoanalisar as nossas atitudes. Quem é o responsável, então, pelo que eu sou? Quem é responsável pelo que você é? Existem escolhas na nossa vida. Todo tempo a gente está escolhendo, tá decidindo algo. A gente acorda de manhã, a gente decide se vai levantar, sair da cama ou não. É uma decisão. É uma decisão a gente permanecer lá ou não. É uma decisão saber se eu vou tomar café ou não. É uma decisão se eu vou ir a pé para o trabalho, eu vou pegar um ônibus. Ou todo tempo nós estamos decidindo. Algumas coisas, porém... Algumas coisas, porém, a gente não teve poder de decisão. Por exemplo, eu não escolhi os meus pais. Ninguém escolheu. Nós nascemos deles, mas ninguém escolheu. Eu não escolhi nascer mulher, eu não escolhi nascer com as características físicas e emocionais, psicológicas que eu tenho. Ninguém escolheu. Eu não escolhi o meu nome. Embora hoje a gente saiba que as leis sociais nos autorizam a mudar, eu não escolhi o meu nome. Foi a minha família que escolheu. Meu pai, minha mãe, colocaram. Não escolhi nascer onde eu nasci. Eu nasci em Novo Hamburgo. Eu não escolhi nascer lá. Eu não escolhi a educação e os cuidados que eu recebi, principalmente na primeira infância. Eu recebi aquilo que os meus pais e a sociedade, a cultura, quem estava comigo, tinham para me oferecer. Eu não escolhi. E talvez dê para citar mais uma ou duas coisas, mas são poucas. Ao contrário daquelas que a gente pode escolher, que a gente pode decidir durante todo o tempo.
Posso escolher através do livre-arbítrio que Deus me deu. Os meus relacionamentos. A partir de um determinado momento que a gente vai criando consciência, as crianças lá na educação infantil já escolhem com quem querem brincar. Não escolhem. Escolhem com quem vão ficar mais perto. Escolhem os amigos. E aí o melhor amigo, né, briga depois volta, fica bem. É assim, eles escolhem. Nós escolhemos as pessoas com as quais a gente quer passar o resto das nossas vidas. Pelo menos temos o poder de decidir. Se escolhemos bem ou mal, é uma consequência, mas escolhemos. Amém? Nós escolhemos também os amigos que nós temos na vida adulta. Sim. Tem amigos, ou conhecidos, ou pessoas que passaram pela nossa vida que hoje não fazem mais parte do nosso ciclo. Porque a gente decidiu, por algum motivo, não fazer mais parte desse convívio. É uma escolha. Nós também escolhemos ou planejamos a nossa família. Nós planejamos se queremos filhos ou não, quantos filhos ou não. Planejamos. Nós decidimos. O que vai acontecer ou não, nem sempre está nas nossas mãos, mas nós temos o poder de decidir, sim. Eu quero 1, eu quero 5. Meu filho, eu estou tão feliz. Ele disse que quer 3, porque meu filho, ele só tem 1, né? Filho único. E ele disse que quer ter 3 filhos. Eu disse, glória, né? Vai encher a casa, então, através dos netos agora. Mas é uma escolha. Eu não escolhi por ele, mas eu estou feliz, né? Nós escolhemos onde nós queremos morar. Com essa situação toda que nós estamos vendo o Rio Grande do Sul passar, muitas pessoas estão mudando de endereço. Estão decidindo não viver mais em locais que hoje foram atingidos pelas chuvas. É uma decisão. Nós também decidimos que carreira profissional a gente quer. A gente decide. Lá, quando criança, a gente ficava ali brincando sobre isso. Muitas vezes seguimos aquilo, porque já estava no nosso coração. Muitas vezes não. Nós decidimos o local de trabalho onde a gente quer ir trabalhar? Ou não? Quem não quer também? A gente decide isso. A vida social, a gente decide onde nós queremos ir em festas, em restaurantes, em bares. A gente decide. Igreja. Alguém trouxe alguém arrastado para cá hoje? Ou que está congregando aqui? Não. A gente sabe que Deus nos conduz quando estamos na sua dependência. Mas eu decidi estar aqui. Porque se eu não quiser andar na dependência de Deus, eu vou dizer, não quero mais congregar aqui, saio pela porta e vou para outro lugar. É uma decisão, é uma escolha minha. É uma escolha de vocês. Eu também escolho o que eu vou vestir. Eu acordo de manhã, abro o guarda-roupa e penso o que eu vou vestir para aquele dia, de sol, de chuva. Eu escolho se eu vou estar mais comportada ou se eu vou estar mais disposta ou descoberta. Enquanto cristã, mulheres aqui, a gente sabe a conduta de uma cristã nas vestimentas também. Então, tudo isso são escolhas para as nossas vidas. Eu digo mulheres, né? Os homens da mesma forma. Alimentação, cuidado com o corpo. Precisamos, né? A gente sabe que precisa fazer atividade física, a gente sabe que precisa ter uma alimentação saudável, mas nem sempre a gente escolhe no nosso dia cumprir aquilo que a gente sabe. Tudo isso, gente, são passíveis de escolha, entre tantas outras coisas que a gente tem o poder de decisão. O que eu vou permitir que entre na minha mente e no meu coração através dos meus ouvidos, dos meus olhos e dos meus sentidos? Salmo 1 diz, né? Põe para nós o Salmo 1, nem está aqui, mas acho que vale a pena a gente ler. A partir do 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode deixar aí, o 1. É uma escolha de vida através dessa palavra aqui. Eu vou escolher não seguir conselhos que não edificam a minha vida. Eu vou escolher não estar na roda dos pecadores, não me deixar levar pelo pecado, no caminho que os pecadores estão, e eu não seguir esse caminho. É uma escolha. E eu também vou escolher não sentar em roda de escarnecedor, eu vou escolher os ambientes onde eu vou estar. Porque tudo isso vai fazer com que eu me constitua. Tudo isso faz parte da minha vida. Quem nós somos hoje
diz respeito a tudo isso aqui que a gente já fez e que está vivendo hoje. Muitas coisas nós deixamos quando conhecemos a Cristo. Nós agora passamos a escolher melhor. Mas antes de conhecer a Cristo, nós fomos contaminados por conselhos de ímpios. Nós estivemos em caminhos de pecadores. E nós nos assentamos, sim, em rodas de escarnecedores. O que é roda de escarnecedor? No trabalho tem muito disso. Porque tem lugares que a gente consegue fugir. Tem lugares que a gente não consegue fugir. Que está lá a roda de murmuração, a rodinha falando do mal do chefe, a rodinha falando mal do colega, e nós estamos na mesma sala, é meu ambiente de trabalho, não posso sair. Sabe qual é a minha escolha nessa hora? Não dar ouvidos. É não permitir, não entrar na conversa, não fazer parte dessa conversa, ou se Deus orientar e mandar e dizer, abre a tua boca e seja a minha luz neste lugar, cesse essa murmuração, cesse essa roda de escarnecedores. Deus dá a direção. E isso é uma escolha. A gente obedece ou não obedece. Então, essa é a escolha que a gente tem. Nós podemos estar em ambientes mais terríveis. Mas nós carregamos algo que é luz. Então, independente das trevas onde estiver, e nós tivermos que estar neste lugar por algum motivo, nós precisamos lembrar quem eu sou. Volta a pergunta. Quem eu sou? Quando eu não gosto de alguma coisa das quais eu tenho a chance de mudar, eu vou lá e faço. Autocuidado, alimentação, atividade física, necessidade de acompanhamento médico, trocar de emprego e até de família. Existe um sociólogo que fala na sociedade líquida, que é o que nós já vivemos há um bom tempo. É tudo muito fluido. Hoje nós estamos aqui e está tudo certo, e eu acordo amanhã e a minha mente já mudou de direção, e eu não estou mais entendendo o passo que eu estou, a tecnologia está tão avançada que hoje um celular é o top, amanhã já não é mais. Isso é a sociedade que está andando tão rápido, e nós estamos tentando acompanhar essa velocidade. Só que nós não somos do mundo. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos dedicando força, energia, tempo para tentar acompanhar. Nós queremos ser os tops dos tops, estar em todas as rodinhas, ser lembrado pelo quê? Os filhos aqui olham para os seus pais e pensam o quê sobre eles? Os pais querem ser lembrados pelos seus filhos de que forma? O que vai ficar de legado? Porque se a gente continuar ou entrar nessa vibe de correr atrás do rabo, muitas vezes, porque a gente dá voltas e voltas e voltas, não acha nada. Nada de concreto. Nada de que tu possa pensar assim, olha, isso aqui edificou a minha vida, e daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, eu ainda vou lembrar porque edificou a minha vida. Quantas vezes a gente diz, não lembro nem o que eu almocei, nem o que eu comi no almoço, porque a nossa mente está desta forma. Eu trabalho com educação, e vocês devem ter ouvido falar em transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, ou transtorno do espectro autista, né, que está em alta. Sim, temos muitos diagnósticos com isso, mas muitos diagnósticos não são. Não são. São simplesmente reflexo do mundo que nós estamos vivendo. Dessa agitação toda, das crianças estarem só na tela do celular, o dedinho lá, tão rápido. Nem elas têm a rapidez do dedo. E os olhos lá. O que está entrando no coração, na mente dessas crianças? E nós estamos igual. Nós estamos igual. Quanto tempo nós dedicamos à leitura da palavra por dia? E quanto tempo nós ficamos na rede social? Nós, gente, eu também fico. E quando eu me dou conta, eu tenho vontade de jogar o telefone longe. Porque aquilo é um vício. E é assim que nós estamos, é um vício. Existe um aplicativo dentro da maioria dos celulares que diz o tempo que a gente fica. Quando meu filho me mostrou aquilo, porque para mim celular não conheço muita coisa que tem lá dentro,
E ele me mostrou, mãe, olha aqui quanto tempo ficou no Instagram. Eu disse, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Vergonha de Deus, porque eu tinha ficado muito menos com ele do que eu tinha ficado na internet. E nós precisamos saber quem somos. Senão nós vamos aceitar do mundo isso. Nós estamos correndo atrás de algo que nem nós sabemos o que é. Por que, então, não consigo ou não quero mudar a minha forma de pensar? Tá, estou me dando conta disso, né? E agora? O que me faz ficar tão cativa e determinada a pensamentos e aflições? Me angustiou saber que eu tinha ficado tanto tempo na rede social. O que eu estou fazendo com isso? Coloca para nós Mateus 13, 15, por favor. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Gente, essa palavra ela me rachou no meio. Porque está dizendo ali, eu entendi que eu preciso mudar alguns hábitos. E por que meu coração endureceu e eu não quero? Por quê? Por que eu não quero ser curada pelo Senhor? E aqui eu vou dizer alguns indicadores que todos nós conhecemos. Mas se nós não olharmos para dentro de nós, para que a gente possa ser curado pelo Senhor, nós vamos passar essa vida aqui sem, eu diria, não é sem conhecer Jesus, nós conhecemos Jesus, mas sem ter Ele mais próximo, sem ver Ele face a face mais vezes, sem estar num relacionamento com maior intimidade com Ele. O que nos impede? A insegurança e o medo é um dos indicadores. Quem é que não teve? Eu vou botar no passado, tá? Vou deixar no passado, no verbo no passado. Não teve medo e ficou inseguro com tudo que nós vimos em relação ao Rio Grande do Sul. Eu não conheço todos aqui, de vista a maioria, né? Mas assim, eu não sei onde vocês moram. Talvez até alguns de vocês tenham sido atingidos diretamente. Todos nós somos atingidos, sim, de alguma forma. Mas diretamente, talvez tenha alguns aqui. Deu medo ou não deu? Deu, gente. Uma situação que nunca aconteceu. E isso aqui é um fato real, assim, presente. Mas a gente sente esse medo e essa insegurança em muitas situações. Muitas situações. E quando isso passa do limite, isso nos bloqueia de tal forma que nós não conseguimos, nosso pensamento ele trava. E aí a gente vai conviver com esse medo travado. A gente não vai conseguir ouvir um louvor, a gente não vai conseguir entender, nós vamos abrir a palavra, vai dar sono, nós não vamos conseguir ler, nós vamos fechar. Orar, então, nem pensar. Porque a gente não vai ter não vai conseguir. Porque quando o medo ele é exagerado, ele passou quase para um estado de pânico, a gente trava e ficamos engessados. E nós temos muitos conhecidos neste estado, que às vezes nem se dão conta. Estão lá no piloto automático, acordando, indo para o trabalho, cuidando da casa, voltando, só naquele, como é que eu vou dizer assim, não conseguem ampliar a visão, porque não querem sair daquela zona que aparentemente a está protegendo. Isso é para a gente estar pensando, tá? Outro indicador é a vergonha. Queridos, quando a gente erra por algum motivo, eu estou com vergonha de estar aqui, tá? Eu estou aqui enfrentando minha vergonha. Mas eu sei de muitas pessoas que poderiam estar aqui também e não vêm porque têm vergonha. Eu sei de muitas pessoas que poderiam estar exercendo funções, ministrando crianças, e eu não estou falando somente da palavra de Deus, eu estou falando de qualquer lugar. Na rua, às vezes de dar um bom dia para uma pessoa, as pessoas passam assim. Ó. Teve uma vez que eu ouvi uma frase, e aí era de outra pessoa, que dizia assim, tu viu aqueles morros lá e tal? Não me lembro nem de onde era.
E eu pensei, meu Deus, eu não olho para cima. Eu não olhava para cima. Eu andava minha visão só na minha altura. Pouca, né? Então, só olhando aqui. Eu não olhava para cima. Eu não olhava para o céu, eu não olhava para os montes, não olhava para o horizonte. Eu não olhava. Porque eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Por quê? Não sei. Tem coisas que eu não sei responder. Tem coisas que às vezes a gente sente, vive, que não tem uma resposta clara. Vergonha é uma delas. Pensamentos negativos. A gente controla o pensamento? Pensamento vem e a gente não tem controle. Ele chegou. Ai, pensei uma coisa ruim, pensei que amanhã vai chover de novo e vai alagar tudo de novo. Pensamento ruim. A minha escolha é o que eu faço com ele. Ele veio, vai chover de novo? Vai. Mas hoje deu um sol, já secou um pouquinho, não vai inundar. Vai, vaza pensamento ruim. De tantas coisas. Em relação à nossa saúde. Quando sente uma dorzinha aqui e ali, já tem tanta gente que já pensa logo que é coisa bem ruim. Vou falar nome aqui de doença. Mas já pensa logo em coisa muito ruim. Sim ou não? Então, pensamentos negativos. O que isso é negativo, gente? E a tendência do ser humano é essa. Isso é natural do ser humano nós olharmos e vermos primeiro as coisas ruins. A gente precisa aprender a olhar o horizonte, aprender a olhar além e entender que nada do que vem de Deus é por acaso. Se há uma situação ruim, se há uma dor aqui que eu preciso, tratar, se há alguma coisa, questione ao Senhor. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou doendo aqui? Por que está acontecendo isso, Senhor? Às vezes, Ele vai dizer assim, é para que tu pare a tua vida e olhe para mim. Às vezes, é para que a gente seja a solução na vida do outro. Não sei. Deus vai dar uma resposta da mesma pergunta para cada um de nós, no tempo que Ele quiser. Enquanto isso, a gente continua dependendo. Porque se Ele não der resposta hoje, Ele vai dar amanhã, ou vai dar semana que vem, ou vai dar daqui a um ano. Não sei. Sentimento de abandono e de rejeição. Esses dois sentimentos, essas duas situações, são as mais comuns. E não tem ninguém nesse templo aqui que não tenha passado. Todos nós passamos por algum momento de sentimento de abandono ou rejeição. Alguns lá no ventre materno. Nem sabe, porque foi um sentimento que a mãe teve e que nós, como estávamos lá, a gente captou. E ficou armazenado lá no inconsciente. E nós carregamos isso sem saber o que é. Às vezes, a gente olha e pensa assim, eu não sou capaz de estar aqui. Este sentimento é porque muitas vezes eu fui rejeitada. Muitas vezes. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém. E a gente precisa vencer isso. Quem trabalha aí com terapia, temos algumas irmãs aqui, sabem que nós temos estatísticos muito altos, fora, ou a grande maioria que não entram para os estatísticos, que é de abuso, situações de violência. Violência doméstica, seja psicológica, mas também a violência sexual. E isso faz com que haja uma dor tão grande, que a pessoa ela não consegue perdoar a si mesma por culpa e vergonha, já entra os outros aqui. Ela não consegue perdoar a pessoa que ocasionou isso. E ela vai derramando, transbordando isso sobre todos os outros, porque não houve perdão. Porque, na visão dela, ela foi abandonada também por Deus, ou principalmente por Deus. Por que Deus não estava lá? Por que Deus autorizou? Mas se nós cremos num Deus, Criador do céu e da terra, que nos colocou no ventre da nossa mãe, antes mesmo de ela saber, e que sabia que isso aconteceria na nossa vida,
naquele momento ele também estava conosco. Naquele momento da nossa dor, ele também estava lá. Para nos dar a mão, para que a gente pudesse reerguer e sermos usados para ser luz e solução na vida do outro. É assim que a gente precisa encarar os nossos desafios. Nós não podemos permitir que esses indicadores eles manchem a nossa identidade. Aí também tem a opressão. Nós temos que ter muito cuidado com isso, que o mundo espiritual ele existe, né? Nós somos muitas vezes opressos espiritualmente e muitas vezes nós somos opressos por pessoas. Sim. Como assim? As pessoas que olham para a gente e, de alguma forma, gostariam de estar aqui. Há uma opressão. Uma mãe que, por exemplo, tem tantos exemplos assim, mas assim que fique mais claro. Quantos relacionamentos entre mãe e filha não são bons? Não são. E a mãe, de uma forma muito peculiar, às vezes nem sabendo o que está fazendo, oprime seus filhos. Porque, de alguma forma, na visão dela, um filho pode ter roubado algo dela, uma juventude, um relacionamento, e ela vai deixando essas marcas nos seus filhos. Por isso que nós todos somos marcados pela vida. E é isso, todos nós temos. Outra questão é a ansiedade. Bom, nem vou falar, já vou pular. Né? A ansiedade é uma ministração à parte, que a gente precisaria ter um dia só para falar sobre isso. Porque né, todos temos, todos vivemos. Aprender a descansar no Senhor. Esse é o desafio. Descansar no Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. É a palavra. É a verdade, é a instrução que nós temos. Que eu vos aliviarei. Não é o vizinho, não é o cônjuge, não é o filho. Não, é o Senhor que vai nos aliviar. Então, a gente precisa aprender a... Eu fiz agora, respirei, mas é isso, a gente começa com a respiração. Controlar a ansiedade começa com a respiração. Mas... Comparação. Então, esse é um espírito que a gente precisa aprender a discernir. Por que eu olho para minha irmã e penso, eu queria ter aquela roupa dela. Eu queria ser tão magrinha quanto ela. Eu queria ter a atividade física que ela faz. Eu queria ter o cabelo dela. Estou falando só de mulher, gente, porque é mais fácil falar de mulher. Os homens fazem a conversão aí, né? Tá, vamos fazer para os homens também, né? Tá bom. Os homens vão pensar também na questão física, né? Eu queria ter o porte do vizinho lá, eu queria ter o carro do vizinho, eu queria ter o emprego do vizinho, os amigos, viu o amigo, né, vindo buscar para sair para a night, eu queria também aquele relacionamento lá. Por quê? Por que a gente sofre com isso? Por que a gente não aprende a agradecer por aquilo que Deus nos deu? Por aquilo que a gente é? Porque a gente não sabe quem nós somos. Nós não sabemos quem somos. Quando a gente está enfrentando e vivendo algum desses, ou mais de um desses, que a gente acaba vivendo em muitos momentos, a gente tem dúvidas sobre a nossa identidade. Aí vem a baixa autoestima também, que faz com que a gente não acredite que somos filhos do Pai. Tudo isso faz sombra na nossa identidade. Eu sei que eu sou filha de Deus, a palavra diz. Mas durante o dia, durante as minhas atitudes, durante a minha semana, eu não ajo dessa forma. Eu ajo diferente disso. Significa que eu não interiorizei e que eu não estou, não é aceitando, mas eu estou duvidando de Deus, de quem eu sou, em Deus. Muitas dessas sombras, marcas, são produzidas por palavras. Coloca para nós Provérbios 18, 21. Conhecido nosso, mas precisamos ter esse versículo-chave aqui na nossa mente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A nossa palavra, tudo que sai da nossa boca, e aí eu vou dizer também da nossa expressão, tá? Ela pode causar vida ou morte. A fase onde
a constituição ela acontece com maior grau e intensidade é na primeira infância, até os 6, 7 anos. Tem uns que dizem que antes disso. Sim, existe um marco ali do 3, 4, né? Mas até os 6, 7 ali está formando a nossa personalidade. Se nós fomos criados em um ambiente onde reina palavrões, reina as ameaças, gritos, palavras duras de acusação. Tu não presta, tu não serve para nada, tu não vai dar nada quando tu crescer. Nós vamos crescendo com isso. E tudo isso vai manchando a nossa identidade. Tudo isso. Por outro lado, se nós estamos num ambiente onde nós podemos ser luz e proferir palavras de bênção, por mais que, vamos pensar nós como adultos com as crianças, tá? Agora nós aqui já passamos, já estamos curados em nome de Jesus, não tem mais nada, né, de problema, de trauma na nossa vida. Se nós educamos uma criança com palavras de afirmação, de afeto, mesmo tendo que repreendê-las. Sim, elas precisam de repreensão, elas precisam ser educadas. Não é permitir tudo. Que a gente viveu, né, um período ali que saímos volto para a educação, do ensino tradicional para o ensino onde tudo foi liberado. Perdemos muitas coisas na educação por isso. Porque se viu que esse ensino tradicional, essa forma dura, né, a professora lá mais sisuda, arreguada na mão, isso não precisa, né? Mas, enfim, se perdeu tudo e se autorizou tudo. Não podia mais dizer não, não podia mais colocar na cadeirinha de pensar, nada podia, porque isso traumatiza a criança. Gente, é por isso que nós temos uma geração perversa, que não sabe aceitar um não de um adulto, não respeita uma autoridade, nem começando pelo pai e a mãe, não vai respeitar um professor, não vai respeitar o chefe no trabalho, não vai respeitar um pastor, não vai respeitar. Porque tudo foi autorizado, tudo foi permitido, sem o entendimento das consequências. Então, quando a gente tem que repreender alguém, a gente vai, principalmente as crianças, prof que sabe, baixa lá no olhinho, na altura dela, e diz, fulaninho, por que tu fez isso? Ah, não sei, não isso, não aquilo. Faz ela refletir. Eu sempre digo, a gente faz o outro refletir quando devolve uma pergunta. Se eu vou lá e digo, tu fez errado, eu já disse. Ela não precisa pensar sobre isso. Eu preciso chegar para ela e dizer, tu te deu conta do que tu fez? Tu percebeu? Faz pensar. E aí eu estou falando em criança, né? Mas com quantos adultos a gente tem que fazer isso? Né? Os coleguinhas de trabalho, que às vezes chegam, assim, né? Então, fica a dica, devolve com a pergunta que faz as pessoas refletirem. E aí, com isso, a gente também vai se desenvolvendo um fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Porque vai dizer que quando a gente vê uma atitude que desregulada, vamos pensar assim, né? Uma criança que joga uma cadeira, ou duas crianças brigando, né? É uma atitude desregulada, ela está desregulada emocionalmente. E eu vou lá e faço a mesma coisa. Ou chego lá gritando. Que educação que eu estou dando? Estou usando, de que forma? O poder da palavra. Ou, ainda, as ameaças veladas, né? É muito sério, gente, mas a gente tem, em muitos lugares, e eu vou dizer na área da educação, espaços onde a ameaça através do tom bem baixinho de voz, que é aquela ameaça psicológica, que vai lá no pé do ouvido, tu não faz isso, senão isso e aquilo, aquele outro, e enche, né, a cabecinha da criança. Isso muitas vezes causa mais trauma do que tu dar um grito, mas enfim, temos muito disso. E aí a gente vai e faz o quê? Culpa a professora, manda prender, chama, da mesma forma um pai e uma mãe, faz o quê? Chama o conselho tutelar. Gente, volta para as marcas? São pessoas que não aprenderam. São as pessoas que cresceram dessa forma e estão ali transbordando sobre o outro só o que está aqui dentro.
Por isso que é muito sério aquilo que a gente põe para dentro. O que estou derramando sobre o outro? Dúvidas, desconfianças, acusações, amor, confiança, palavras de afirmação. Lembrando que tudo é linguagem e o nosso corpo fala. Mesmo que eu não fale. Quem me conhece sabe que a minha expressão fala, né? Então, às vezes, né, não precisa abrir a boca. Eu já sei, todo mundo que me conhece sabe o que eu estou querendo dizer. Em relação a gente estar desorganizado emocionalmente também. Tem aquela frase, ou frase não, aquela situação que quando tu faz assim, né? Açucareiro. O que quer dizer isso quando a pessoa, né, chega, principalmente os casais, né? A gente ouve. Gente, a minha postura, não precisava dizer escuta aqui. Vai dizer que eu já não disse que eu, né? Então, eu fazia isso agora, né? Quando eu lembro, a mãozinha já vai escorregando assim, né? Para desfazer o negócio, pelo menos na aparência. Mas é isso, a gente cresceu tendo numa cultura e tendo alguns ensinos e a gente vai reproduzindo. Então, quando a gente se dá conta, opa, isso não está trazendo vida, mas está causando morte, então eu preciso mudar a minha atitude. Mateus 15, 18, põe para nós. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Aqui, Jesus estava falando sobre o que ele não lavou as mãos para comer, né? E que os judeus ficaram acusando ele, que ele estava com a mão suja e tal, né? Não tinha sentado para lavar as mãos. E aí ele diz, o que contamina o homem não é essa sujeira. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E aí voltamos a pensar, antes de sair ela entrou. Ela, a sujeira, as palavras ruins, os pensamentos ruins. Nós somos sentidos, né? Visão, olfato, audição, né? Tudo que eu estou vendo nas expressões de vocês está entrando. Está entrando, está passando pela minha mente. E aí, como diz uma amiga, vai deixar descer o coração? Alguma coisa eu vou deixar descer. Alguma coisa eu não vou deixar. Essa escolha eu tenho. O que está vindo de fora eu posso escolher. Vai vir. Eu não sou cega, eu não sou surda. Vai vir num pensamento, vai vir. Mas eu vou escolher o que eu vou deixar que desça no meu coração. E é isso que vai dar saídas para a vida. Por isso que nós temos que cuidar, como lá diz o Salmo 1 que a gente leu antes, onde eu vou estar. O que eu vou estar escutando? O que eu vou estar vendo? Televisão, rede social, vídeos, enfim, músicas de mundo, louvores, ou o que eu vou escutar? Eu preciso aprender a parar e prestar atenção naquilo que está vindo. Analisar o que está vindo. E decidir, quero ou não quero. Se ficou só aqui, vai embora. Eu repreendo meu pensamento, foi embora. Se eu deixar descer no coração, eu tenho que arcar com as consequências. O que eu vou reproduzir? Porque vai sair, de um jeito vai sair. E é aquilo que a gente falou antes. Às vezes a gente acorda, Senhor, que dia lindo, maravilhoso. Chega, o mundo espiritual muda a todo momento. Depende daquilo que vai aparecer na nossa frente, das situações que vão vir, né? Para que a gente enfrente. E está aí a resposta. De que forma é que eu vou responder aquilo que vem? Nosso ouvido físico recebe a voz, que se transforma em pensamento e coloca em dúvida a nossa identidade. Mateus 4, do 1 ao 11, nós vamos ler tudo, porque fala da tentação de Jesus. Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo
e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, nós somos tentados o tempo todo. O que corrompe o homem? O poder, a fama, o dinheiro. O que também pode nos corromper são as nossas necessidades. Jesus homem, naquele momento ali, ele estava com fome. E o diabo ofereceu que ele, por ser Deus, também poderia transformar aquelas pedras em pães. E Jesus, por ser Deus, poderia mesmo. E poderia saciar a sua fome. Se ele tivesse feito isso, ele teria cumprido aquilo que é a identidade dele, aquilo que é o que Deus projetou, embora ele seja Deus, Deus projetou para ele cumprir aqui? Não. Nós não estaremos aqui. Então, qual a convicção de quem eu sou? Eu preciso ter. Nós temos uma missão, cada um de nós. A começar pela nossa casa, pela nossa família. Se eu não entender quem eu sou, se eu não entender qual é a missão que começa lá, mas que se expande para onde Deus me levar, eu não vou obedecer a sua voz. Eu vou estar dando brecha para o diabo. E vou estar fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor. Jesus, ele venceu. E vieram os anjos e o serviram. Saciaram a fome dele. Ele estava com fome e os anjos serviram ele. Humanamente, ele foi servido também. Não duvide da sua identidade. Coloca para nós Tiago 1, do 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Parece um pouco cruel a gente falar assim, né? Mas nós entendendo que o pecado habita em mim, tendo essa clareza, se eu der brecha para o pecado, eu vou dar livre acesso para que eu não cumpra aquilo que Deus colocou na minha mão. E é uma linha muito tênue. A gente, assim como o diabo usou da palavra de Deus para tentar Jesus, nós seremos tentados naquilo que nós mais precisamos, naquilo que nós mais gostamos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós mais amamos. Porque ele vai tentar nos atingir. Se ele não conseguir me atingir, ele vai atingir quem? Minha família. E aí eu vou me corromper? Se eu estou diante de Deus, debaixo da sua mão, debaixo da sua direção, eu preciso crer quem eu sou. E se eu sei quem eu sei que Deus não me abandona. Segunda Coríntios 5:17, versículo que todos nós vivemos. Nós vivemos, não é? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Todos os dias, nós precisamos afogar a velha criatura. Todos os dias. E se eu creio nessa palavra,
Se eu creio que eu sou nova criatura, eu não posso dar lugar à minha alma, às minhas cobiças. Eu não posso deixar me levar por aquilo que é meu desejo da minha carne. Isso é sério, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender quem nós somos para a gente se posicionar, porque o inimigo está ali. E ele está ao nosso redor com as pessoas que nós mais amamos, com as pessoas que estão perto de nós. E se a gente não entender o tempo e não colocar diante de Deus que eu creio no Senhor e Salvador da minha vida, e eu sou nova criatura, nele eu sou nova criatura, eu vou me corromper. Porque a luta, como disse o apóstolo Paulo antes, lá em Romanos, é todos os dias contra a carne e o espírito. Essa dualidade, ela habita aqui dentro. Ela habita, não tenho como tirar a carne de mim. Gostaria. Todos os dias nós oramos. Enche-me com teu Espírito Santo, esvazia-me de mim, tira de mim o que não vem de ti. Nós oramos assim. Mas os nossos olhos se corrompem, os nossos ouvidos se corrompem, os pés onde nós pisamos se corrompem. O pastor Anderson falou antes sobre este lugar é sagrado, e o lugar onde nós vamos, quando temos a presença do Senhor, ele é sagrado. Mas a gente precisa lembrar, acreditar, compreender e aceitar que o único caminho que nós temos é Jesus. Não tem outro. Não tem outro.